Você que está aqui, tem uma cadeira de liderança, de responsabilidade, de influência em relação às pessoas, líder ruim demite colaborador bom. Porque quem sabe quem é, quem sabe o potencial que tem, não fica refém de uma má liderança. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e também através dos negócios. Podcast, essa casa da Rede Tela, rede de empresários, a maior rede de empresários cristãos brasileira, no Brasil. Que a gente repercute sobre mordomia, como ser um bom mordomo daquilo que Deus nos confiou, lembrando sempre de que Deus é o dono de todas as coisas, não é o meu sócio e tampouco se rebaixa uma posição de CEO de qualquer negócio. Então, já aqui largamos falando um pouquinho, na largada, acerca do nosso propósito. Então, também quero agradecer a sua audiência, o canal tem crescido, mas é importante que você continue se inscrevendo, você que ainda não é inscrito, compartilhe a história que eu tenho certeza que será muito poderosa, abençoador, receba neste lugar, no seu coração, que eu tenho certeza que é algo que vamos dizer aqui, pode mudar o destino de muitas empresas e muita visão de empresário, empresária, que muitas vezes o problema está com a gente. Verdade? Vamos nessa? Então vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Priscila de Jesus. Olá, tudo bom? Que satisfação estar aqui com vocês. Muito bom, Priscila. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui hoje para a gente falar sobre algo que é tão importante, que é sobre liderança, Liderança de pessoas, também liderança de processo, O mercado chama de gestão, mas nós aqui no Tela, onde o acrônimo é T de tecnologia, E de empreendedorismo e L de liderança, e A de ação missionária, tudo isso deve redundar para uma intencionalidade de manifestar o reino, Mas a liderança é um dos pontos principais, nós entendemos, de um negócio, que muitas vezes por conta de uma cultura, talvez brasileira, ou ainda, Priscila, falta de conhecimento técnico, de estudar e tal, tem sido um problema muito grande nos negócios cristãos. Você concorda com isso? Concordo, faz todo sentido e boa tarde, olá para você que está aqui. Eu acho que essa pauta é uma pauta que nunca vai sair em voga, porque liderança faz parte da constituição de todo ser humano. Sim. Então, eu acho que vai ser um bate-papo muito bom, muito produtivo para a glória de Deus e edificador também. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui. Então, muito bem. Faz todo sentido trazer esse tema. Muito bem, mas deixa eu dar as devidas credenciais aqui da Priscila. Priscila é fundadora da DNA Consult, uma empresa de consultoria. Ela vai contar um pouquinho, o background dela, da onde ela veio, no mercado executivo, por que ela deixou. Então, fica com a gente até o final. Tem bastante preciosidade. Sabe, Priscila, que a gente também tem bastante executivos, CEOs, C-levels, que assistem o episódio, que é aquele desejo de empreender e às vezes tem dúvida. Acho que a gente vai conseguir de alguma forma tocar nesses pontos também. E a Priscila, para fechar aqui as credenciais, ela é formada em administração e também psicologia. Um bom combo, para falar de business, de pessoas, e processos. Eu acho que é uma boa formação. Bom, quem nos acompanha há mais tempo aqui, Priscila, sabe que eu tenho uma pergunta clássica aqui, que é sobre adolescência, Alguns, talvez, que estejam chegando agora, falam assim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu tenho uma tese de que é na adolescência que a gente recebe alguns inputs que vão fazer toda a diferença na nossa fase adulta, sobretudo dos negócios. Então, o meu recorte, meu olhar aqui é para o mundo dos empresários e não para a maioria das pessoas. Há dados aí tristes, que não me lembro exatamente qual percentual,
mas me lembro que mais da metade das pessoas trabalham naquilo que elas não gostariam de trabalhar. É muito triste isso. Exatamente. E isso não deveria ser um problema para o empresário. O empresário tem que ter a convicção do chamado, né? Alguns usam essa expressão, mas da onde Deus te colocou, que é uma posição como empresário sempre de destaque, de influência, de geração de recursos financeiros e outras tantas oportunidades que Deus usa, né, o negócio e o empresário para poder manifestar e expandir o reino. Amém. É nisso que eu creio. Mas conta a sua história, como é que foi a sua adolescência, tem a ver com a DNA Consult, com o que você faz hoje? Me conta um pouquinho. É muito interessante essa pergunta e eu acho que de todos os podcasts que eu já gravei até hoje, é a primeira vez que eu recebo uma pergunta assim tão diferente e que casa muito com aquilo que eu vivo hoje. Então, na minha adolescência, eu sempre fui aquela adolescente muito falante. Era aquela que se destacava ali na turma, meu apelido era jornalista na escola, meu pai me chamava de Alcalina. Você pegou Alcalina por causa da bateria, né? Você pensou em ser jornalista em algum momento? Pensei. Eu acho que até os 16 eu me inspirava na Glória Maria, então eu falava, eu vou cobrir grandes reportagens, eu vou viajar o mundo, enfim. Então, eu sempre tive uma influência muito grande no meio dos jovens, dos adolescentes na época que eu andava. E a minha veia sempre foi para a área de humanas. Então, quando eu comecei a fazer os testes vocacionais, eu já tinha mesmo que assentado no meu coração que eu ia estudar. Ainda não entendia muito esse caminho e o como, né? Mas eu tinha certeza que eu ia fazer faculdade. E os meus testes vocacionais deram todos para a área de humanas. Então, foi uma escolha muito assertiva. Eu desisti de jornalismo, na época, por uma questão mais estratégica. Eu precisava de uma faculdade que me desse um estágio rápido para eu ter condições de pagar a faculdade, enfim. E eu, ali na região, jornalismo não seria uma boa opção. Mas optei por uma carreira, por um curso que me daria uma possibilidade de cair na área de humanas. Sim. E aí, dito e feito, né, eu fiz administração. Meu primeiro estágio foi em recursos humanos e ali eu entendi que todo o meu propósito se desdobraria para lidar com pessoas. Você está tocando num ponto que é muito importante a gente fazer uma mescla aqui, né? Porque o podcast é sobre negócios, sobre missões, mas no final do dia eu costumo dizer que é tudo sobre pessoas. Exatamente. E tem uma frase de efeito, que eu não lembro o autor agora, mas ele diz o seguinte: se você não entende de gente, você não entende de negócio. É do Simon Sinek. Do Simon Sinek, né? Aquilo me chamou muita atenção, acho que foi no livro O Porquê, enfim. E aquilo me gerou dois sentimentos. O primeiro deles, autorreflexão e, de alguma forma, eu entender que empiricamente, ou por conta de ser cristão, eu já tinha esse olhar. Né? Mas eu fui validar com a minha esposa. Falei assim, ela falou assim, olha, sim, mas você pode melhorar sempre. Falei, que legal. E aí, desde então, né, estendendo o conceito de mordomia, como que eu posso, de alguma forma, servir as pessoas para além do negócio, né? Muito bom. Era sempre uma oportunidade. Mas voltando aí à tua trajetória, pode continuar, por gentileza. Então, aí eu fiz a minha primeira faculdade, que foi administração de empresas, como eu falei, e eu fui muito feliz em tudo o que eu vi e principalmente na minha atuação ainda como estagiária, na época na Perdigão, né? Hoje é BR Foods, uma das maiores indústrias alimentícias do mundo. E ali eu comecei a ter um contato com recrutamento e seleção, e eu comecei a prestar atenção nas histórias que vinham até mim. E algumas histórias me comoviam demais, e apesar de eu ser estagiária, com 6 meses eu assumi um CD. Né? Então eu comecei a ter um poder de decisão significativo em algumas contratações. Então eu falava, poxa, eu estou dando a oportunidade de mudar a história de alguém. Eu estou dando a oportunidade de mudar o padrão de vida de alguém. Então, isso começou a mexer muito comigo, no meu papel como uma cristã. Sim. Foi no ano do meu primeiro estágio, que foi 2000, foi o ano da minha conversão. Então, Deus ele foi muito estrategista comigo, e quando eu comecei a entender o propósito em relação ao meu papel na sociedade, como um agente de transformação social,
passando pela vida do outro, tudo casou para mim. Então, tanto na veia de recrutamento e seleção, depois eu comecei a atuar com treinamento e desenvolvimento. E aí eu amava, né? Aí realmente eu estava no meu, assim, na minha zona de conforto total, né? Que é onde eu me sinto muito bem hoje, que são esses espaços de fala, discussão, atuação, treinamento. Então, eu treinava a equipe comercial, a equipe de merchandising, né? Que era composta ali pelos promotores, vendas, os nossos representantes. E era tudo muito leve. Então, a gente trazia temas que eram impactantes para o negócio, mas temas também que eu sabia que passavam pela vida dessas pessoas. Esse olhar mais humanizado. Exatamente, né? Exatamente. Que tinha a ver com o meu chamado. Sim. Aí eu entendi que eu precisava conhecer mais o ser humano. Então, na verdade, antes de fazer psicologia, eu fiz uma pós-graduação, estudei na FAP, fiz uma especialização em gestão de pessoas. E depois eu fui fazer psicologia. Eu falei, não, eu preciso entender os processos mentais, a questão do inconsciente, o impacto do inconsciente no comportamento humano, como é que eu ajudo esse colaborador a performar melhor, como é que eu ajudo a extrair realmente as competências comportamentais de cada um, porque a competência comportamental, para mim, ela tem um peso muito grande, né, nas relações. E aí a psicologia me trouxe um outro olhar, me trouxe muito mais musculatura, me trouxe muito mais autoridade quando a gente fala de gente. E aí, nessa época, na psicologia, eu migrei de indústria, fui para a indústria química, no universo de cloro-soda. E aí foi realmente um divisor de águas na minha carreira. Comecei a tocar projetos complexos, projetos internacionais. Cheguei a um cargo realmente de liderança, então, na época da nossa aquisição, eu liderei aí uma planta conjunta com mais de 1.500 colaboradores. Você pode comentar quais são essas empresas? Posso. Acho que é legal para dar uma ideia da dimensão, né, dos projetos que você enfrentou. Sim. Como executivo. Segura aí, porque a gente vai tentar entender por que ela mudou de cadeira, né? E muita gente que nos acompanha aqui também, tem muito empresário aqui que fala assim, poxa, eu assisto, eu participo, eu não sou empresário, mas eu quero entender como é que funciona. Mas a gente já chega daquilo que eu chamo de pequenos começos, né? Mas continua aí, quais foram as empresas que você passou, só para a gente ter um pano de fundo? Depois da Perdigão, eu entrei no Grupo Unipar, na época era Carbocloro, agroindustrial, hoje é Grupo Unipar. É uma das maiores empresas aí da América Latina de cloro-soda e hoje tem a divisão de PVC. A gente ficava ali no polo de Cubatão, mas eu tinha uma unidade também em Santo André e uma unidade em Bahia Blanca, na Argentina. Então, projetos de cultura organizacional, o grupo nunca abriu mão de reforçar a missão, de reforçar a visão, de reforçar os valores. E olha como é que essa questão de cultura para as grandes empresas ela é tão séria, que nós, colaboradores, chegávamos a falar que na nossa veia corria cloro-soda. Ô, louco! Olha só, né? O caso do Adib aí, que está super na moda, né? Ele fala que o sangue é amarelo. Exatamente. Né? Essas coisas, elas conectam. Então, você se sente como parte integrante daquela organização e você quer contribuir com o teu melhor, talentos, habilidades, o chá, competências, habilidades e atitudes, para aquela organização viva a missão e cumpra a visão através dos valores. Sim. Então, eu aprendi de uma forma espetacular. A gente teve projetos com a Korn Ferry, que era a antiga Hey Group, Deloitte, Price. Então, eu costumo dizer que eu fui formada pelo Senhor ali com as melhores escolas. E aí, implantei projetos de trainee, acho que foi um dos melhores projetos da minha vida. Alguns deles hoje são gerentes. Que legal, muito bom ver o crescimento, né? Ver o antes e o depois. Você formar. Poder ver. Estruturei programa de estágio, jovem aprendiz, formação de sucessores. Nós formamos os nossos diretores executivos como mentores também. Então, academia corporativa na área de manutenção. Então, realmente eu tive a oportunidade de tocar esse projeto, de pegar um soldador que era diferente, potencial, e ele desenvolveu um curso de solda. Então, assim, sempre foi muito claro na minha vida como o Senhor me usava realmente para estar nesses projetos de impacto direto no ser humano.
Então, fui muito feliz na Unipar, foram 12 anos. E eu sempre falo, eu sempre tracei a minha carreira e hoje, quando eu tenho a oportunidade de falar para colaboradores e para times, eu sempre falei para mim mesma, Senhor, eu quero ser a melhor colaboradora da minha área. Eu quero ser a melhor analista de recursos humanos. Para a glória própria, não. Mas para que o meu comportamento pudesse apontar quem eu era no Senhor. E a Bíblia nos ensina de que tudo que a gente faz tem que ser para Ele. Para a glória dele, exatamente. Então, a minha fé sempre permeou a minha carreira. Então, eu acho que por conta disso, né, o Senhor, pela misericórdia, enxergou algo lá na Pri, né? Nesse vaso de barro, e acabou sempre me usando mesmo como uma mentora, como uma coach, como uma treinadora, ainda que dentro de uma empresa. Então, eu sempre entendi, eu tive esse discernimento que eu intraempreendia. É muito legal isso que você está dizendo, né? E às vezes, né, falando também ainda com quem está dentro de uma empresa, né? E às vezes me perguntam, poxa, quanto você acha que é o momento certo de sair? Bom, primeiro, analise se você tem atitude de dono. Exatamente. Né, sobre a segurança de um contrato de trabalho. Seja PJ ou CLT, não importa. A sua atitude de dono, seu posicionamento é de entregar o seu melhor, né, de olhar a qualidade. Se a sua mentalidade não é, então você precisa corrigir isso, porque você não vai fazer isso fora. Né? E é que você está debaixo de um guarda-chuva ou de um CNPJ que minimamente paga as contas. Né? E às vezes você sai desse guarda-chuva com esta visão que nem é do reino, né? Baseado nesse versículo que eu citei anteriormente, aí não sabe por que dá errado. Né? Mas voltando aqui ao arco, né? Jornada aqui do herói, o que bicho te picou do empreendedorismo, né? Falando em termos de empreendedorismo, que te fez sair de baixo, então, portanto, de um guarda-chuva forte, de um CNPJ multimilionário, internacional, para decidir empreender, que é uma loucura, né? Ou um ato de fé. Né? Eu costumo dizer que poucas situações na nossa vida, como cristão, claro, tirando aquelas que são mais extremas, doença, morte, mas poucas coisas no dia a dia das pessoas exigem tanta fé do que empreender. Você concorda comigo? Exatamente. Eu falo, tem que ter fé e estômago para poder dar conta. Mas tem graça disponível, tem boas práticas, né? Tem o de repente de Deus. Isso, eu costumo dizer que é uma aventura. É muito emocionante empreender. Nem sempre você está no topo, às vezes está lá numa outra parte da parábola, no vale, que seja, às vezes para ser tratado, para aprender. Exatamente. Né? Mas Deus está. Se você entende que Deus é o dono de tudo, está no controle, o fardo é mais leve. Mas enfim, que bicho te picou aí? O que te deu na cabeça de saltar de paraquedas? Olha só, a minha mãe, ela é empreendedora, ela teve salão por 27 anos e, na verdade, eu comecei com 15 anos dentro do salão. Então, ali, fazendo agendamento, fazendo venda para ela, atendendo clientes, mas eu entendi que eu não queria ser uma sucessora dela, né, no salão de cabeleireiros. Então, num primeiro momento, a minha mentalidade, né, incutida pelos meus pais, era: estuda muito, entra numa grande empresa e se aposenta. Meu pai falava isso assim claramente. Acho que é uma questão também geracional, né? Os meus pais também falavam muito disso. E eu ainda os agradeço, porque eles incutiram muito cedo em mim, no meu irmão: olha, você tem que estudar. E o estudo, a educação me salvou. Né? Só que chegou um momento da minha vida, ali na casa dos 37, 38, vou entregar a idade. Não tem problema. Que você costuma refletir um pouco sobre o que você fez na sua vida até então, porque você já tem você tem um astro, né? Você tem uma musculatura, você tem bagagem, e aí você começa a estar num lugar, às vezes, de poder de escolha e se permitir, e falar: é assim que eu quero levar a minha vida nos próximos anos? Então, eu trabalhava uma média de 13 horas por dia.
às vezes de final de semana, abrir mão de muitas coisas, da minha própria vida pessoal, para me entregar tanto a uma cadeira que me demandava demais. Então, Sim. em 2017, eu cheguei a voar 40 vezes para a Argentina. Uau, eu imagino que você devia ser bem remunerada, Uma mas loucura. é sobre prioridades. Né? Exatamente. Então, eu comecei a orar e sentir uma falta de paz em relação àquilo que eu estava vivendo. E também eu tive um choque de valores com a minha liderança direta. Então, eu sempre falo também, você que está aqui, tem uma cadeira de liderança, de responsabilidade, de influência em relação às pessoas, líder ruim demite colaborador bom. Porque quem sabe quem é, quem sabe o potencial que tem, não fica refém de uma má liderança. E aí foi o meu caso. Falei, olha, existem coisas que eu não posso suportar, porque se eu continuar aqui eu vou adoecer. Sim. Então eu fui orar e tive um direcionamento do Senhor. E o Senhor foi muito claro, saia desse Egito. Você tem tudo. O ciclo fechou, se cumpriu. E aí eu sabia que não ia me mandar embora, foi um segundo ato de coragem, eu pedi as contas. E ninguém acreditou nesse momento. Priscila, o FGTS, olha a preocupação das pessoas com o FGTS. É verdade. E eu falava, eu sou muito maior do que o FGTS. Amém. E eu sei a quem eu sirvo. E aí, o que eu entendi, você tocou num ponto aqui, né, de ter uma carreira confortável, ter um alto salário, ter bônus, ter prestígio. Eu era reconhecida no litoral, mas eu não tinha entendido então que era depender do Senhor. Pelo menos nessa área financeira, profissional, a minha vida era muito no meu controle. Tudo sempre foi muito planejado. Eu sempre segui o plano. Vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer idioma, vou fazer intercâmbio. Era tudo eu fazendo no controle. Quase não precisava de fé. Não. Estava num piloto automático ali. Interessante isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, que na verdade eu reproduzi uma fala sua, né? Ainda dentro do tema de liderança, que é tão importante, né? A gente quer que hoje você saia PhD em liderança aqui com as dicas da Priscila, tá bom? Liderança é muito, muito importante. Se você tem, e aí falando, né, de uma forma mais direta e talvez uma exortação mesmo. Se você não é um bom líder, né, você não precisa ser o melhor líder do Brasil. Exatamente. Mas você pode melhorar a cada dia. Eu acho que é da vontade de Deus que você busque conselhos, né, na multidão de conselhos da sabedoria, próprio feedback dos colaboradores, pares, né? Acho que aí as mentorias têm um papel muito relevante, né? Não para poder encurtar, né? Porque tem muita mentoria que vende o múltiplo de dígitos sem o dia a dia. Aí não funciona, mas uma mentoria ali para te ajudar a se autoconhecer, né? Entender alavancas e mecanismos de melhoria para a sua liderança, eu tenho certeza que esta é uma vontade de Deus. Muitas vezes o negócio não cresce porque o próprio dono ou líder aqui dentro do nosso chat, nossa conversa, nosso tema central aqui, às vezes o líder é o próprio gargalo do crescimento. Mas vamos à sua frase aqui, eu achei ela bem provocativa, né? Você disse que o profissional mais valioso da próxima década talvez não lidere ninguém. É isso mesmo? O que você quer dizer com isso, Priscila? Exatamente. A gente chama de uma fala meio contraintuitiva para despertar uma consciência nesse líder na nossa nação. Né? Então, o empresário que decidiu ter um negócio, que decidiu ter pessoas abaixo de si, que decidiu assumir essa responsabilidade, esse desafio em assumir uma posição que requer responsabilidades, desafios e que passa por pessoas. Então, esse líder, ele precisa entender que se você não aprender a liderar a si mesmo, você não vai liderar ninguém. Você acha que está liderando, mas aí você começa a ver que as pessoas elas não estão engajadas no teu propósito, que as pessoas não se sentem pertencentes na sua organização, que as pessoas não conseguem, sabe, Eduardo, muitas vezes seguirem os direcionamentos, que as empresas não patrocinam a sua empresa como deveriam. E isso parte de quem você é. Então, além do que você faz, porque o que você faz é consequência de quem você
E se você, como líder, não entender a tua identidade, os teus valores, as suas crenças, que são as verdades absolutas que você conta para você mesmo no dia a dia, como isso é reproduzido no dia a dia da tua empresa, da tua liderança, você não vai ter ninguém para liderar. Você vai ficar sozinho. E vai ficar reclamando muitas vezes, vai ficar reclamando. Murmurando e sem entender que o problema talvez seja você mesmo. Exatamente. Agora falamos do problema, agora vamos falar da solução. Muito bom. Modelo de Jesus, liderança servidora. Por que é tão difícil? Ou, na verdade, vou esticar um pouco a pergunta. Nessa sua jornada agora de DNA, você tem podido atender muitas empresas. E conta um pouquinho quais são os 2 ou 3 maiores problemas nesse ponto de liderança, que eu vou dizer bíblica, né? Porque o modelo de Jesus deveria ser um modelo para a gente ser líder em qualquer tipo de negócio, pequeno, médio ou de 10 mil, 100 mil pessoas, sobre pessoas. Conta um pouquinho da tua experiência e como é que você enxerga isso dentro do conceito de mordomia também. Uau! Nossa, que pergunta profunda. Quando a gente fala de Jesus, eu sou apaixonada por ele e quando eu aprendi a caminhar com o Senhor, sem sombra de dúvidas, ele é o líder que eu mais modelo, que eu mais procuro me inspirar e aprender a cada dia, E vejo que modelo lindo, que Jesus tinha. E fazendo um contraponto com os desafios da liderança e espelhando Jesus, que eu consigo entender, E uma vez eu ouvi uma frase que falava assim: se você não serve para servir, você não serve. Boa, é um trocadilho. E isso é muito verdadeiro. Então, você como líder, você precisa entender que as pessoas não estão lá para satisfazer as suas necessidades, vontades, muitas vezes o ego ou um perfil comportamental um pouco mais rígido, mais autoritário, tem que ser assim, porque eu quero dessa forma. Não. Você precisa trocar a sua lente e entender de uma forma, e não é uma forma, sabe, Eduardo, assim, de você largar, delargar, Não, é de você entender o que o teu time precisa. E é uma construção coletiva também, Quando a gente olha para Jesus e o modelo de liderança servidora de Jesus, Jesus serviu os discípulos, os apóstolos ali. E havia uma construção coletiva. Jesus naturalmente tinha uma visão e aí dentro de um plano de redenção do mundo era pouco esperado que os discípulos conseguissem ter essa extensão da visão, mas eles estavam conectados a um propósito e estavam ali servindo. Mas é interessante que você vê, o The Chosen traz um pouco dessa nuance, que talvez esteja no detalhe ali do texto bíblico, de que era uma convivência boa, que havia uma construção coletiva, que eles estavam engajados ali num processo maior. E eu não sei, você acha que ainda existe, dentro desse parênteses aqui, você acha que ainda existe, ou você tem encontrado, óbvio que você a tua empresa não atende só empresas de cristãos, Sim, mas você ainda tem visto líder ou patrão, como se dizia no passado, tóxico, aquele que faz porque eu estou mandando, não interessa. Ainda existe isso, Priscila? Tem sim, e eu vou contar um case para vocês. Sim, é legal para ilustrar. Mas no final, porque foi um case muito legal dentro da nossa consultoria, mas existe. Infelizmente, até só voltar um pouquinho nesse contraponto de Jesus, falando dos problemas de liderança. Então, acho que uma é essa questão de você servir, outra na linha do que você falou é trazer para perto. E você precisa trazer para perto principalmente os seus mais chegados, os seus liderados diretos, porque eles vão replicar o modelo de cultura dentro da organização. E o terceiro, que é um problema crônico nas empresas no Brasil, é comunicação. Então, muitos líderes não sabem o que comunicar, como comunicar, para quem comunicar. E Jesus fazia isso com muita maestria. Ele era um mestre. Um mestre na comunicação. Ele usava parábola, ele usava do diálogo, da escuta, ele fazia perguntas. Então, esses são os 3 problemas, que eu acho que Jesus nos dá uma aula assim, de doutorado.
quando a gente fala de ainda existem líderes tóxicos, você ainda encontra, né? Nós estamos no século XXI, tem tanta informação, tem as redes. Tem a Gen Z, né? Dizem, né, que é insubordinada, não quer tolerar chefes. Exatamente. Mas por que existem? Né? Principalmente, né, de algumas gerações ali, década de 60, eu não gosto de generalizar, mas como eu também estudo culturas, geração ali de 60, década de 60, 70, às vezes até 80, são pessoas que vieram com histórias de vidas, a maioria delas, carregadas com algumas dores. Então, 70% veio de um lar que não foi um lar saudável. Os pais não entendiam de inteligência emocional. Então, eu tenho um líder que ouviu muito... Eu tenho uma líder que o pai dela jogava água quente, criança, para ela acordar, batia a cabeça dela na parede. Isso é real. Que loucura. Então, o que ela desenvolve se ela não teve referência de um líder dentro de casa, não tem repertório afetivo? Então, uma das maiores dores da equipe dela era, ela é distante, ela é fria, ela é brava. E eu falei, me conta um pouco da sua história. Eu falei, tá aí. De novo, o olhar humano, né? Para o ser humano, né? Exatamente. Então, eu atendi uma querida, tem 15 dias, tem um escritório grande de advocacia aqui em São Paulo, e ela falou, Priscila, a minha mãe me trancava no banheiro e me deixava lá horas a fio esperando, chorando. Ela me batia com vara de arame. Ela falava que eu não ia dar nada na vida. Ou seja, tem um trauma por trás aí que, de alguma forma, ele coloca este líder ou esse dono de empresa neste lugar. Exatamente, porque eu sempre falo, aquelas questões que estão no nosso inconsciente, a gente é um conjunto de sobreposição das memórias que a gente vive, principalmente na nossa primeira infância. Você não tem como deletar. É claro que quando a gente se converte, e aí eu não falo nem de salvação, né? Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Ele muda a nossa história e nos dá um destino à eternidade. Né? Que nem depende da gente. Exatamente. Né? Mas o processo da santificação depende. É isso. E aí que entra a ressignificação, como diz a psicologia. Exatamente. Você precisa olhar para esse passado, entender se você está repetindo um padrão tóxico do seu pai, da sua mãe, da dinâmica que você viveu. Você precisa entender se você se desenvolveu no seu modelo comportamental, se você está disposto a repelir um padrão, se você está disposto a aprender, porque existem muitas ferramentas comportamentais que ajudam essa pessoa a olhar para isso. E, às vezes, não precisa ser nada tão tóxico assim, quando a gente fala numa liderança que veio de uma história de vida de muita dor. Às vezes são coisas simples. Você tem um perfil comportamental um pouco mais agressivo, impaciente, então você vai colocar uma pressão no seu time, esse time vai espanar. Pô, será que precisa ter essa dominância o tempo todo? Será que não dá para você entender que tem pessoas que são mais planejadoras, tem pessoas que precisam do time delas e não vão prejudicar a tua empresa e está tudo bem? Então, é um exercício constante de você olhar para dentro de si e olhar para o que o ambiente está te requerendo, entende? Isso é uma obrigação do líder, né? Ou da liderança como um todo, e contribuir aqui com uma experiência nas empresas aqui do grupo. A gente conheceu tradicionalmente você tem o DISC, que é um teste comportamental, mas a gente descobriu que existem vários outros com mais nuances, né? Sabotadores, etc. e tal. E isso foi muito rico, Priscila, conhecer esse material e aplicar ao time, porque nos ajudou a entender melhor por que a pessoa fazia daquele jeito. Exatamente. Né? E várias conclusões. Uma delas é que a gente tinha acertado, na grande maioria, nas contratações para a posição. Que bom. Né? Porque uma pessoa, por exemplo, entusiasta, visionário na parte financeira, não vai funcionar. A tendência daí. Né? Tem que ser perfeccionista, detalhe, vírgula. Isso ajuda o líder, é uma super ferramenta, né? Então, fica a dica aí. Pode procurar, existem vários, né? Alguns são pagos, te dá uma nuance mais interessante, mas é importante entender o perfil de cada colaborador. Primeiro, se ele encaixa no job description, é sua obrigação. Número 2, para você, de alguma forma,
se relacionar melhor, Sim. né? Com essa questão da comunicação, relação Exatamente. interpessoal. E terceiro, para você demitir, Exatamente. se você contratou errado. Né? Fala assim, puxa, eu contratei errado, eu até gosto da pessoa, mas né, eu ouvi um case, né, quando eu estava compartilhando dessa minha experiência com um empresário, eu falei assim, cara, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, eu tinha uma colaboradora que ela era incrível e tal, mas ela vivia adoecendo. E faltava, e adoecia, mas quando ela trabalhava, ela era incrível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente fez um teste perfil e a gente identificou que ela estava tipo numa posição que não tinha nada a ver com a característica dela. E aí ele falou, eu fiz uma proposta para ela, né, de migrar de área dentro da companhia. Perfeito. Né? A mulher nunca mais adoeceu. Deu super certo, né? Em alguns casos, a depender do tamanho da empresa, ali das circunstâncias, você tem que dispensar. E às vezes dispensar é abençoar também para prosperar, porque às vezes você fica retendo uma pessoa ali, ou porque ela é boa e tal, mas está fora daquilo que Deus construiu ela com característica cognitiva, isso vai ser muito caro em todos os sentidos, né? Faz sentido isso, Priscila? Nossa, faz total sentido. Dentro da minha metodologia, eu sempre falo, a pessoa certa, na cadeira certa, fazendo certo. Isso é sabedoria. 3 Cs, que a gente não pode abrir mão, porque às vezes as pessoas elas estão infelizes nas posições que elas estão, porque elas estão fazendo aquilo que elas não nasceram para fazer, que elas não têm o talento tanto inato ou como aquele que ela desenvolveu ao longo da jornada por alguma necessidade de sobrevivência, enfim, precisa da renda, então ela aceita aquela posição, mas o gasto de energia é muito grande. E não tem a ver com dinheiro, né? Acho que é muito importante entender isso, porque também já ouvi de uns empresários mais duros ou old school, cara, eu pago o melhor salário do mercado e ainda tem um monte de problema. Eu falei assim, poxa, mas né, não é o dinheiro que vai resolver, né? E quando você olha, eu gosto bastante de ver as notícias do segmento de recursos humanos e tal, e de vez em quando eu vejo essa notícia que, de longe, a primeira razão da pessoa pedir demissão não é salário. Exatamente. Né? Número 1, normalmente é ambiente, liderança, que é o nosso tema aqui. Mas eu tenho uma pergunta polêmica aqui para você. Vamos jogar uma pergunta com um dedo de moça aqui, ou um rabaneiro aí. Vamos ver como é que você desenrola, né? Cultura do reino versus cultura de performance. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você veio de uma corporação, né, de alta performance e vou ainda misturar com outro contraponto aqui. Tem uma frase que diz que água parada é morte, né? E que então, partindo desse princípio, e de fato é verdade, né? Considerando que toda empresa deve considerar o crescimento, né, dentro do viés da mordomia e dos talentos, como uma coisa combina ou se conflita? Cultura do reino versus cultura de performance. Cultura de performance é uma estratégia do mundo que tritura pessoas ou em algum momento elas podem coexistir? Perfeito, é provocativa mesmo. Olha só, eu acredito que elas podem coexistir sim, desde que você entenda, e aí, começando a falar da cultura do reino. Quando a gente empreende, a gente precisa entender que, à luz da mordomia cristã, que o lucro, ele não é um fim em si mesmo, eu acredito muito nisso. O lucro é um meio. Então, meio pelo qual eu vou gerar um impacto de transformação na sociedade que eu atuo, eu vou mudar a realidade da vida dos meus colaboradores, eu vou possibilitar que os meus colaboradores realizem os sonhos deles através do sucesso do nosso negócio, eu vou ser uma investidora, né, do reino, eu vou ter um coração missionário, eu amo missões, eu estava vendo que você estava colocando sobre missão,
desse propósito do Tela, e eu acho que as nossas empresas, elas precisam sim, através do nosso lucro como um meio, entender que nós somos patrocinadores da causa do reino. É isso. Então, a cultura do reino são os valores do reino através do sucesso do meu negócio, que tem como por objetivo lucro como um meio e não como fim. E não como fim, fazer tudo isso acontecer. Quando a gente fala de performance, o que eu gosto no conceito de performance? A gente fala de performance como resultado, então, como um produto, né? Quando a gente fala de um processo de transformação, um resultado que seja positivo, um resultado que seja muito palpável, um resultado que me traga ali no final do dia, no final do mês, com a minha equipe, uma celebração e tá tudo bem. Então, para mim, a gente não desconecta a performance à luz do reino, que é falando de resultado, para que o lucro seja o meio. Então, o que eu vejo na nossa sociedade? A gente vem de uma sociedade capitalista e, para mim, também está tudo bem, desde que você não perca o seu coração em tudo isso, você adquirir o seu patrimônio, alavancar patrimônio, está tudo certo, saber gerir o seu dinheiro com responsabilidade. Mas essa performance a qualquer custo é o que me preocupa, porque aí essa conta ela chega na sociedade. Então, por que você tem muitas vezes um quadro de afastamentos exorbitantes na nação? Você tem um quadro de colaboradores ansiosos, depressivos, tomando medicação. Tem alguma coisa errada, e é na cultura. Então, essa cultura que de alta performance. De alta performance, okay. A qualquer custo. Não, você entra aqui, tem uma empresa bem relevante no Brasil, falou aqui, ele já tem que entrar sabendo que vai trabalhar 14 horas por dia. Uau! Então, é escrachado. Então, quem entrar já sabe, é uma cultura de extrema pressão, porque é uma empresa muito voltada para vendas, puramente comercial, e que vai espremer. Só que eu falo, o ser humano ele tem limite. Né? Nós somos criados por Deus de uma maneira muito inteligente para não desorganizar, para não desequilibrar. Deus é um Deus de equilíbrio. Então, essa cultura de alta performance a qualquer custo, ela traz uma conta muito grande para a nossa nação. Então, eu não defendo isso. Eu defendo a performance quando você entende que performance é resultado de uma gestão eficiente. E não desconsiderar as pessoas que ficam pelo caminho, né? Não as pessoas fazem parte. E é um desafio mesmo, né? Não estamos dizendo que é fácil fazer isso. Porque é muito mais fácil você colocar uma meta agressiva, criar um programa de benefício, ter todo um gatilho de engajamento, de processos. Tem muitas empresas que, inclusive, são muito boas nesse treinamento de time, etc. e tal. Mas entender se as pessoas estão ficando pelo caminho, estão adoecendo, né? E também, né? E aí é uma escolha. E talvez seja uma escolha para, aqui de uma forma profética, né? E uma exortação também, é uma escolha que a gente faz. Nosso negócio, o negócio do qual eu estou gestor, né? E eu digo que Deus me confiou. É um negócio que vai comprometer o tempo dos colaboradores com a família. Exatamente. Faz sentido isso, Priscila? Acho que é nossa responsabilidade mesmo ter esse olhar. E não vamos dizer que vai ser tudo solto, porque também aí é falta de diligência. É exatamente isso. Não confundir essas questões. E por isso que eu defendo uma liderança forte. Então, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo, você tem que ter papéis muito claros. Você tem sim que, eu sempre falo, a régua da mediocridade não pode nos representar. Nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos. Mas nós não podemos esquecer de quem nós somos, e nós somos seres humanos. Então, tem um coração que bate, tem sangue que pulsa nas nossas veias, tem o Senhor que habita em nós. Nós temos que entender que tudo aquilo que a gente faz vai implicar no outro. Então, o que eu, como empresária, estou deixando como legado na vida do outro? Então, quem olha assim para mim, né, as pessoas elas até falam, nossa, mas você não parece... Eu tenho dominância no meu perfil. Então, eu sou uma líder que cobra. Aliás, eu amo cobrar, eu amo desafiar. Mas existe uma forma para. Existe um caminho para. Né?
E não é que, como você bem colocou, eu não vou soltar a minha organização. Ah, se bateu, a meta bateu, se não bateu, tá tudo certo. Não, não é isso. A gente também não quer gente incompetente no sentido de não entregar a competência técnica e comportamental naquilo que está acordado. Mas é você ter misericórdia, você ter graça e você ter amor genuíno ao próximo. Isso muda o resultado de qualquer empresa. Muito bom, eu vou pular aqui de uma pimenta para uma outra polêmica aqui, um papo que rola na internet. Eu acho que vale a pena a gente repercutir aqui também. Uma vez, né, você estando dentro de muitas empresas aí, principalmente no último ano, a moda ou a palavra da moda é inteligência artificial. Sim. Né? E eu defendo de que seja mesmo. Sim. Eu acho que tem uma curva de maturidade, de depuração e compreensão dessa nova tecnologia, mas se você minimamente não está pensando de uma forma estruturada a inteligência artificial, é um ponto de atenção importante. Exatamente. Aí. Né? Mas a polêmica e o papo que rola na internet é se a inteligência, na sua opinião, né, vai roubar os postos de trabalho. Não vou nem falar do mundo, do Brasil aqui, né, que é um país desafiador. Tá. Né? Olha, é pergunta também bem profunda e polêmica. Eu acredito que não. Agora, na sua totalidade, não. Agora, boa parte de alguns cargos, sim, eles serão substituídos. Porque você vê cargos que são voltados para automatização. Então, eu vim da indústria e eu vi como já há 12, 15 anos atrás já se usava muita robótica em algumas linhas de produção. E isso acontece muito seriado na indústria. Então, tudo aquilo que você pode automatizar e ter uma IA fazendo para você, eu acho que as organizações elas tendem a ir para esse caminho, sim. E aí, em diversos segmentos, você consegue, sim, ter ali um braço de IA que vai fazer muita coisa em menos tempo e muitas vezes até com maior produtividade. Agora, existem outros cargos que não tem como, que você vai precisar do fator humano, da interferência humana, da conexão humana, das relações. Algumas decisões importantes não podem ser tomadas por inteligência artificial. Então, não caia nessa, porque eu acho que isso é um erro. Então, nessas profissões, nessas atividades, onde a interferência humana ela é imprescindível, e aí eu acredito que não tem como substituir. E a gente tem que pensar que toda tecnologia gera novos postos de trabalho. Muito bem colocado. E, de alguma forma, há uma transferência. Né? Eu acho que a palavra vai matar, vai transferir para aqueles que querem acompanhar. Porque tem gente também que é refratária e vai ficar talvez sem emprego. Mas se minimamente, né, tiver nos ouvindo, né, pode ressignificar esse momento. Né? Que legal você ter trazido esse ponto, Eduardo, porque a gente tem também um gargalo de algumas profissões, principalmente no segmento de tecnologia, que não conseguem ser preenchidas, porque a gente não tem pessoas capacitadas. Então, a oportunidade está aí. Eu sempre falo, o que é sorte? É o encontro da preparação com a oportunidade. Quem está se preparando, quando a oportunidade surgir, vai sair na frente. E a barreira de entrada é baixa, né, de conhecimento. Acho que esse é o grande valor da inteligência artificial, que ela é muito, muito democrática e acessível. Acho que esse é um dos grandes valores da inteligência artificial. E deixa só descer uma camada aí dentro do que você falou, né, para ajudar aqui a nossa audiência. Como a Priscila bem disse, né, você tem processos que você pode automatizar. Sim. Quando a gente fala de inteligência artificial, é inexorável pensar no ChatGPT, que foi o grande responsável aí. Né? Hoje não é mais o expoente, o Google, na minha opinião, despontou aí de uma forma brilhante, incrível, né? Com produtos, serviços, tinha uma base de clientes gigantesca que tem agregado valor aos nossos negócios, por exemplo. Né? Ainda que a gente use o ChatGPT, mas hoje, só para citar como case, hoje os nossos investimentos na suíte de IA do Google é maior do que
no ChatGPT. Tem outras IAs, é uma nova linha de investimento que você tem que ter. Mas o ponto aqui é, o GPT trouxe uma IA que já existia, a gente não conhecia em larga escala, que é a generativa. Essa coisa de criar coisas novas, pegar uma foto, fazer ela falar, etc. Mas isso daí é 5%, é 10% de um negócio. Né? Funciona bem, por exemplo, para redes sociais, né? Automatiza muita coisa de forma criativa. Mas quando você olha para o processo de inteligência de automação, isso existe há 30, 40 anos. Exatamente. Né? Então, tem muita coisa boa, óbvio que com a generativa, o combo aí você consegue acelerar muita coisa, mas não dá para ficar de fora. Não. Aqueles que estão dentro da sua, misturar aqui um outro ponto aqui para entender o seu olhar. Dessas empresas que você tem passado, como é que você tem enxergado? Porque também tem um outro problema aí, né? Então, não é inteligência artificial ou usar a inteligência artificial não é só o ChatGPT. Exatamente. Está muito longe de ser só isso. Mas como é que você tem visto o nível de maturidade dos empresários para colocar ou para mapear, entender processos? Ou eles estão num passo anterior que nem processo não tem? Como é que você tem enxergado isso? Dentro da consultoria, a gente atende pequenas, médias e grandes empresas. Então, as pequenas e médias, elas ainda estão num processo de organização. Eu acho que principalmente as pequenas não têm processo, não tem um sistema mínimo ali de gestão. Aí não tem o que a IA melhorar, né? Exatamente. Então, você tem que organizar a casa primeiro, construir todo esse processo para você poder usar a inteligência ao seu favor. As empresas que são médias e a gente tem profissionais mais maduros, mais de mercado, e as grandes vão pela mesma linha, aí já usam a inteligência artificial como parte estratégica do negócio, como aumento de eficiência, de eficácia, na produtividade, já incorporaram ao dia a dia. Que bom. Com certeza. Então, nossos votos é que você não perca mais tempo, você está de fora disso, participe, entenda, vá você fazer curso, não manda só o funcionário. Exatamente. Costumo dizer isso também. Exatamente. E como isso é muito rico, não dá para além da discussão, né? Isso lá no começo, não ouvi mais nada nas redes sociais sobre isso. A inteligência artificial é coisa do diabo, né? As coisas extremistas que pouco contribuem. Exatamente. Nós prometemos aqui no começo, precisamos entregar, né, aquilo que a gente prometeu. Se você puder, conta 1 ou 2 cases, né, que passaram pela sua consultoria, o antes e o depois, dentro desse olhar humanizado, mas sem perder a mão de resultado. É um pouco complexo, vamos combinar que não é tão trivial assim. Sim. Eu tenho um case que eu acho que foi um dos cases mais bonitos de toda a minha trajetória. Eu costumo dizer que esse empresário ele tem que escrever um livro. Todas as histórias que passam pela nossa consultoria sempre vão passar pelo CNPJ, porque isso é um dos nossos valores dentro daquilo que eu defendo. Né? Então, eu o conheci há 2 anos e ele, assim, uma história de muito sofrimento na infância, muito sofrimento mesmo. Uma criança jamais deveria passar o que ele passou na vida. E ele fugiu de casa ali aos 12 anos, ele era do Nordeste, migrou de estado, fez uma formação em mecânico e dali ele começou a se apaixonar por carros, enfim. E hoje ele tem uma indústria de estética automotiva. Quando ele chegou até nós, então, assim, muito visionário, muito criativo. A empresa, né, já faturava aí alguns milhões. E ele falou, Priscila, eu não tenho cultura, não tenho nada de cultura, eu não tenho uma liderança muito preparada e eu mesmo entendo que eu não sou um bom líder. Ele falou, eu não consigo agradecer. Uau. Eu acho que as pessoas, elas estão ali e elas estão para produzir, para fazer um serviço bem feito, e eu não tenho que ficar agradecendo. Olha a mentalidade.
E aí, nesse momento, como eu conheci a história dele, ele veio de um processo, inclusive, de mentoria individual. Você estava falando sobre isso. Às vezes as pessoas elas não entendem o valor da mentoria, né? Mas o meu processo com ele começou justo uma mentoria pessoal. E depois a gente foi para o negócio. No CPF. No CPF. Depois foi para o CNPJ. Exatamente. E aí eu falei, Interessante. você consegue perceber que você está sendo esse líder que está reproduzindo o que você viveu na sua infância? Você consegue perceber que o ponto que a sua empresa chegou agora está no momento de você investir nas pessoas, está no momento de você implantar a cultura organizacional? Ele falou, Priscila, eu preciso de cultura. Para resumir, em um ano, a gente fez toda a implantação de cultura organizacional dentro da empresa, a gente estruturou o organograma, né, dessa empresa que já estava numa segunda onda de crescimento. Nós fizemos o planejamento estratégico da empresa e na hora que eu fiz o planejamento junto com ele, eu falei, ó, a sua empresa ela deveria estar faturando o dobro. Pelo potencial do negócio, onde ele já tinha chego, era assim, certeza. Eu falei, ó, contra fatos, não há argumentos. É o que a gente falou mais cedo, ele era o gargalo. Exatamente. Só que ele reconheceu humildade. E aí ele falou, Priscila, legal. Eu não tenho competência para estar na frente de tudo isso. Eu sou o dono da empresa, eu sou o visionário, eu quero continuar criando. Emocional, talvez, tinha né? recurso. Então, o que ele fez? E aí a gente até colocou no organograma dentro do plano, você tem que trazer uma pessoa de mercado que vai fazer tudo isso para você. Você precisa de um diretor executivo, você já está nesse patamar. Então, nós contratamos um diretor executivo que faz toda a ponte com os gerentes dele, é uma pessoa que tem uma veia de desenvolvimento espetacular. Então, fizemos toda a implantação, toda a transformação cultural dessa empresa ao longo de um ano, passando pela mudança de mentalidade do dono. E, conclusão, uma empresa, um exemplo, tá? Que faturava, em janeiro de 2025, 2,5 milhões mês, em janeiro de 26, passou a faturar 5 milhões mês. Uau! Com um ajuste na mente do... Incrível. Exatamente. É sobre isso, né? É sobre isso. Esse poder da psicologia, exatamente, mais as boas práticas de mercado. Exatamente. E às vezes não era nem vendas, né? Porque é muito comum, Priscila, nas nossas reuniões dos núcleos do Tela, a gente ouvir que, puxa, preciso vender mais. E às vezes a solução, ou parte dela, está dentro de casa mesmo, né? Exatamente. Na maioria das vezes a solução vai estar dentro de casa. Sabe? Então é um dos nossos cases mais bonitos. Essa empresa ainda continua na nossa jornada, é o nosso cliente. Pede anualmente para que a gente... Agora eu estou dando treinamentos para a liderança, para as equipes, para a gente... Que vai mudando, aumentando, criando gente nova, exatamente. Né? Então, é um dos cases mais bonitos. Muito legal. Esse olhar para o ser humano funciona. Funciona. Né? Funciona. Pode acreditar, porque esse é o princípio de Deus para aquilo que nós fomos chamados, né? Eu creio como mordomos. Priscila, eu tenho aqui tradicionalmente 3 perguntas aqui, indo já para a reta final. Passou rápido, né? Passou. Tirando a Bíblia, que ela é off concurso, né? Que livro que você recomenda ou diria que é obrigatório a nossa audiência assistir para mudar o jeito de olhar para o negócio? Uau! Tem tantos livros tão bons. Mas só o desafio aqui o desafio. Eu acho que o livro que todo pequeno e médio empreendedor ele teria que ler para ter um olhar amplo do negócio e colocar as melhores práticas dentro realmente da empresa. O Manual do CEO é muito bom, é um livro grosso assim. Você lembra qual o autor, editora? Mas acha fácil na Amazon, Mercado Livre? É um livro excelente, assim, eu recomendo para todo empresário que caminha na minha jornada, Manual do CEO. Ele é um livro bem grosso, assim, capa preta, vale a pena ler. E se você tem dificuldade de ler livro grosso, compra para pagar os direitos autorais do autor, mas vai conversando com a IA, pede para a IA decupar ali por tópicos, né? Não deixa... Escuta um audiobook. Um audiobook. Eu particularmente gosto bastante de audiobook. A gente sempre compra mais, pelo menos eu sou assim, né? A gente sempre compra mais livros que a gente consegue ler. Exatamente. Né? E sobre aquela desculpa, mas pode ser que eu não tenha outra oportunidade, você está no evento, etc.
Mas eu aderi recentemente, uns 2 anos, a audiobook, tem sido incrível, não deixo de ler. Sim, né? sim. Mas às vezes estou na academia ou em percurso e tal. Ajuda demais. Não é talvez a mesma coisa, tem gente, mas eu não é a mesma, não é a mesma coisa, né? Exatamente. Mas entre não ler, de poder ouvir, né? Porque no final você está ali também recebendo uma espécie de mentoria. Exatamente. Né? O autor do livro, eu sempre cheguei assim, viu, Priscila? Livro para mim é como se o autor daquele livro estivesse conversando comigo e eu tentando entender o que ele está falando que funciona na minha vida. Exatamente. Né? Tentando ressignificar também. Muito legal. Bom, fica aí a dica, né? Só dar um Google aí que você, ou usar a sua IA preferida, que você certamente vai se dar bem. Conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria, a gente gosta muito aqui na Rede Tela sobre esse olhar, né? Que conselho você daria para a nossa audiência, olhando ali para a sua câmera, e pode ser para aquele que está querendo empreender, pode ser para aquele que está desistindo de empreender, por aquele que se enxergou hoje e falou assim, puxa, será que eu sou esse líder que preciso melhorar? Então, fique à vontade para o seu conselho. Muito bem. Bom, eu quero deixar uma palavra aqui que permeia a minha vida, que está em Jeremias 29:11, que fala que o Senhor bem sabe os planos que Ele tem ao meu e ao teu respeito. São planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. Então, o primeiro conselho que eu daria é: busque conhecer ao Senhor de uma maneira profunda. E quais são os planos que Ele tem para você? Ele revela. Ele revela através de uma palavra, uma pregação, um conselho com um líder seu, um amigo, enfim. Ele vai te dar esse norte. Então, primeiro, busque ouvir qual que é o plano de Deus para a sua vida. Assente no teu coração esse plano e se prepare para isso. E esse preparo, ele passa pelo estudo, não tem como. Então, leia livros, ouça podcasts, aprenda com quem já caminhou um pouco mais, né, do que você. Esteja numa rede como essa, que é uma rede tão séria no que faz, com conteúdo de tanto valor, com pessoas que vivem ou já viveram a jornada que você está vivendo agora. Então, assim, não caminhe sozinho, não é plano de Deus. Nem Jesus andou sozinho, quem dirá nós? Então, primeiro, conheça os planos de Deus para você. Segundo, não caminhe sozinho, adquira conhecimento. E terceiro, execução. Tenha coragem de colocar em prática aquela ideia que está no seu coração, que você está procrastinando, aquele sonho que você deixou lá engavetado. Vai para a ação. A ação muda realmente a rota das nossas vidas. Muito bom, deixa eu deixar aqui a minha contribuição também, falando de livro. Eu estou lendo, ou melhor, estou ouvindo, né? Esse em específico estou ouvindo, um livro muito bacana chamado Inteligência Pragmática. Incrível, surpreendente, né? Eu vi um post do Flávio Augusto, que sigo, admiro, né? Dentro da trajetória, não sei de detalhes, né? Ele também às vezes é um pouco polêmico e tal. Mas, enfim, quem está na mídia tem telhado de vidro, né? Mas aquilo que nos interessa aqui, eu vi um post do Flávio Augusto recomendando esse livro de inteligência pragmática. E tomei ali como um bom conselho, né? E adquiri o acesso a este livro. Incrível, nossa, fantástico, dicas super práticas e facilmente executáveis para você sair da inércia, porque um outro tema é obesidade de conhecimento, né? Eu vi esse termo há mais ou menos um ano atrás, eu falei assim, mas como assim, né? Tem gente que só consome, né? E na hora de pôr em prática, né, não consegue realizar. Então fica aí a dica, inteligência pragmática, super manual, super prático para você pôr em prática aí ou sair da inércia, porque é difícil mesmo, né? Cognitivamente você, dependendo da fase do empresário, está tudo bem, está faturando, trazer um olhar novo, né, um ânimo novo é muito bem-vindo. E às vezes ele não tem repertório e as ferramentas de inteligência ajudam bastante a gente a chegar nesse lugar. Muito bom. Priscila de Jesus, qual o seu sonho grande?
Uau! Que pergunta profunda também. Mas assim, eu tenho um grande sonho que tem a ver com o meu chamado, é algo muito pessoal, talvez, acho que eu nunca tenha falado isso em público. Olha, aí, furo de recortar jornalístico aqui. Mas o meu sonho grande é ganhar 100 mil almas para Jesus. Eu tenho esse número no meu coração há muitos anos e eu oro por esses números, eu oro por essas vidas, eu oro por essa oportunidade. E eu acredito que, através dos meus negócios, daquilo que eu faço, é um sonho que está colado nesse sonho macro, é levar a DNA Consulting, que é a minha consultoria, a ser a maior referência em desenvolvimento, formação de líderes e estratégias de negócio do Brasil e onde o Senhor quiser me levar. Amém. Então, que você seja muito bem sucedida no teu sonho, que me parece combina com os sonhos do Senhor. Amém. De fazer-nos chegar a lugares que a gente nem sonha e nem imagina, né? Então, você colocou aí uma meta, né, como um sonho, mas o Senhor, certo é que o Senhor, a minha oração, né, a minha profecia, que o Senhor te surpreenda com relação ao seu sonho. Amém. Porque no final, tudo que nós fazemos é dele, por ele e para ele. Segundo Romanos 11:36. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilha certamente a história da Priscila. Vai abençoar muitas outras vidas que você conhece e já pensou aí na sua cabeça. Então, vamos sair daí dessa. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe.